O presidente Macron fez uma declaração lá na França de que é impossível assinar o acordo da União Europeia-Mercosul diante dos fatos que estão acontecendo na Europa hoje, movimentos dramáticos de agricultura na Alemanha, na Holanda, na Polônia, na Itália, na França. São movimentos muito sérios, que nunca aconteceram em dezenas de anos, né? Que tem uma razão bastante plausível, e que é o seguinte: os governos da União Europeia, e aqui quero dizer claramente, eu não acho que isso seja uma ação coordenada entre eles, é uma ação mais ou menos aleatória, cada um fazendo uma coisa, estão criando dificuldades para os produtores rurais sobreviverem. Na Alemanha, cortaram barbaridade subsídio para diesel, que atrapalha muito a produção agrícola europeia. Na Holanda, cortaram o uso de defensivos agrícolas, de fertilizantes nitrogenados, criando uma dificuldade tão grande que chega a anunciar que 30% dos produtores serão eliminados do processo produtivo. E em outros países, de outra natureza, sempre restringindo a sobrevivência dos produtores rurais europeus. E aqui, eu queria provocar todo mundo, o Ivan particularmente, mas o Antônio Talucci também, com essa questão. É evidente que, com o tempo, o volume de recursos utilizado pelos países europeus todos, pela União Europeia também, para subsidiar os agricultores, foi ficando muito grande e muito caro. E do pós-pandemia e pós-guerra, ou durante a guerra, os orçamentos europeus diminuíram, enxugaram. Então, os governos tratam de organizar seus orçamentos cortando aquilo que acham que pode cortar. E, na minha visão, estão cortando o lado mais fraco, que é a agricultura. A agricultura tem 2%, 3% da população europeia ligada com a agricultura. Então, cortar aqui daria menos barulho. Eles não esperavam jamais que essa minoria populacional e de participação na riqueza, na economia europeia, tivesse uma reação tão vigorosa e com apoio da comunidade urbana, surpreendentemente, como está acontecendo agora. Então, eu acho que essa movimentação toda, que, por outro lado, enfim, nos países europeus e liberais, capitalistas, você tem uma redução de recursos orçamentários e o pessoal vai dividir o subsídio, provocando essa rebelião toda que está acontecendo agora com razão. Mas, do outro lado, na Índia, na China, na Rússia, você tem um crescimento muito grande da agricultura de Estado, porque a questão sanitária, basicamente, era impulsionada por pequenas pessoas. Você tem uma casinha no interior da China, tinha um porquinho no quintal dele, que era alimentado pelos resíduos da casa. Essa coisa, sanitariamente, era pouco controlável. Então, a mudança hoje, nesses países socialistas, é para a agricultura gigantesca de Estado, né? Então, são dois movimentos que interferirão fatalmente na produção dos países tropicais, desenvolvimento, no caso do Brasil mesmo. A Europa leva a uma visão de eventual redução de produção de alimentos na Europa, o que abre espaço para os países tropicais avançarem, que é o nosso caso. Mas, para que isso não seja uma coisa escandalosa, a Europa cria dificuldades de caráter ambiental violenta lá no Green Deal e outros temas que estão acontecendo por aí, para que não seja facilitado esse processo, né? E, do outro lado, os países do leste ou da Ásia aumentam a sua produção para reduzir a dependência de países exportadores, que é o caso do Brasil. Então, tem um cenário, Ivan, bastante instável e muito mutante na agricultura mundial, que pode servir para nós, para o bem e para o mal. Eu queria ouvir um pouquinho a tua visão sobre esse tema. Ô, Roberto, sua análise é perfeita e, no caso da União Europeia, segundo a OCDE, 16,6%, arredondando 17% da renda dos produtores vem da política agrícola, de transferência dos governos e dos consumidores. Aqui no Brasil, isso é 2%. Então, por isso que eu disse no começo que a nossa política é eficiente e barata. No Japão, é quase 40%. Então, esse é o grande nó que a agricultura europeia tem, porque a política agrícola comum, né, propiciou essa atenção especial ao longo de a partir dos anos 50, deu essa segurança para os produtores. Agora,
as demandas que essa Europa está tendo, como você disse, para orçamentos de outras naturezas, a transição energética que ela tem que fazer, né? Veja o caso aí do petróleo da Rússia, do gás russo afetando a Alemanha. Então, tudo isso aí é mexer numa política econômica que é muito cara e, vamos lá, também do ponto de vista estrutural, essa agricultura não é competitiva. Ela não tem, e esse é um baita de um benefício para o Brasil, que são os chamados ganhos nas economias de escala. Há 40 anos atrás, o USDA chamava de super farmer, de um grande produtor, aquele que produzia mais de $500 mil por ano. Isso aqui no Brasil hoje, especialmente no Centro-Oeste, é um pequeno produtor. Então, a Europa não tem essa possibilidade de ganhos da economia de escala, não tem competitividade, e a redução do orçamento e o movimento nas ruas é uma resposta também a querer liquidar o acordo União Europeia-Mercosul. Roberto, vamos ver o que o Daluz pensa sobre isso. Ivan, Marcelo, Marcelo, deixa eu só complementar aqui a questão, porque tem uma outra questão nesse ponto que é relevante. A COP28, que terminou lá em dezembro, lá em Dubai, que tinha digamos assim, uma expectativa muito grande do mundo todo, que fosse tratar a questão energética, da matriz energética do mundo, tratou, mas superficialmente, colocou na prioridade absoluta o tema de sistema de produção agropecuária, sinalizando uma intervenção dos estados na agricultura, o que pode representar uma redução dramática da produção agrícola, com intervenção, e que pode levar mais fome, mais inflação no mundo. Então, tem esse tema se soma, de certa forma, a essa questão do processo reduzido na Europa. Como é que você vê isso, Ivan? E Antônio, desculpa, Antônio, eu quero ouvir você sobre esse tema também. Olha, Roberto, é uma confusão importante lá, mas esse negócio não impera no Brasil. Porque o Brasil, na minha opinião, nunca vai deixar de ter uma economia agrícola predominantemente de mercado. Felizmente, os nossos agricultores dependem muito pouco do governo. A política agrícola é boa porque ela direciona o recurso, obriga os bancos e tal a aplicar em crédito rural. Mas, assim, do ponto de vista de boa parte da agricultura familiar, da população rural, talvez tenha mais renda que vem de aposentadoria do que da atividade agrícola como um todo. Então, a nossa agricultura familiar, a nossa população rural, eu entendo que ela esteja protegida por essas políticas sociais e pela política agrícola de fomento a pequenos e médios produtores. Mas na área da política agrícola para médios e grandes produtores de mercado que abastece o país do mundo, eu não vejo nenhuma possibilidade que isso venha nos causar problemas. Nós já passamos por situações muito piores que essa e já sabemos como os erros que não devemos fazer, não é, Roberto? Antônio, para te complicar um pouco mais, não está vendo na Europa o verdismo ficou muito maior do que a verdade? Seguramente, Roberto, seguramente. Olha, primeiro eu quero aqui ressaltar que a Ana Cláudia Nascimento fez vários comentários muito, muito bons lá, vale a pena serem lidos e comentados. Eu acho que esse caso da União Europeia, ele tem que servir para aprendizado para nós, porque nós não temos a menor chance de chegar no nível que eles chegaram, porque nós não temos orçamento. Agora, a diretriz, para mim, é muito importante, porque nós vemos muita gente querendo um Estado cada vez mais presente no setor, e o setor, às vezes, demanda isso, viu? O setor, muitas vezes, demanda isso. Só que, olha a situação que se meteu a Europa. Os governos chamaram para si a autoridade de domínio, de controle, através do subsídio. Só que, à medida que eles faziam isso, nós, Brasil, começamos a produzir
cada vez mais, 100 milhões de toneladas a mais em tempo cada vez menor, dobrando a produção em tempo cada vez menor. E nós começamos, não só nós, mas nós fomos importantes nesse processo, a reduzir os preços internacionais. Os preços internacionais dos alimentos estão mais baratos, em termos reais, do que era no passado. Quanto mais barato for o produto no mercado internacional, maior é a dose de subsídio que os governos precisam pagar. Então, quanto mais eficiente outros países forem de modo a baixar o custo, baixar o preço do produto, maior é a carga de subsídio. Só que, quanto mais orçamento os governos europeus eles iam agregando para os subsídios, mais exigências eles iam fazendo aos produtores europeus. Olha, eu vou te dar mais disso aqui então. Mas agora você também vai ter que fazer isso, isso, isso. No outro, olha, tá, quer mais? Tá, então eu vou ter que te dar mais, beleza. Mas eu exijo isso, isso, isso. A produção europeia, pela sua escala, ela já teria uma dificuldade muito grande de prosperar num mercado aberto. Mas com todos os entraves que eles estão carregados, as exigências que existem sobre aqueles produtores, mesmo que eles fossem expostos a um subsídio, ok, não tem como competir carregando todo aquele fardo que eles carregam. Eles não competiriam de qualquer jeito, mas eles estão correndo com uma bola de ferro pendurada no pé. Antônio, na minha opinião, só completando o que você está dizendo, eu fiquei lá agora 10 dias, 7 dias na Espanha e 3 dias na França. O problema da Europa é um problema que vai muito além disso que nós estamos conversando aqui. Porque a Europa, ela perdeu o timing de decisões que precisavam ser tomadas lá atrás, em benefícios sociais que eles deram para a população, em questões previdenciárias, em questões de imigração. O percentual de furtos e roubos hoje na Espanha é uma coisa assustadora, insustentável. O percentual de gente pedindo esmola na rua é uma coisa impressionante, né? Então, é o seguinte, a falta de competitividade em várias cadeias produtivas deles, que não é só no agro, não, em vários outros segmentos, é muito grande. Então, se eles não começarem a fazer sacrifícios e cortar na carne e enfrentar essas questões em cima de realidade, eles vão ter problemas muito sérios, porque é incontrolável a situação no rumo que está indo as coisas lá. Marcelo, só para concluir, Letícia, hoje a agricultura, ela na União Europeia, ela só existe por causa do Estado. A questão é, então, existe uma dependência dos produtores com o Estado. Eu pergunto, será que esse é um caminho saudável que a gente deve trilhar? Isso que o Ivan falou é muito importante. Hoje, até mesmo a agricultura familiar, ela tem uma dependência menor de subsídios. Ano passado, Ivan, 29% de todo o recurso do crédito da agricultura familiar veio dos recursos livres, que são captados no mercado de capitais. Ou seja, a própria agricultura familiar também está indo por esse caminho. E quanto mais a gente permite que as pessoas deem seus jeitos, deem seus pulos, mais competitivas elas se tornam, ou a maioria delas se torna, e mais a gente vai progredindo. O que não significa que nós temos que ter uma ausência absoluta de Estado, não é isso. Mas nós precisamos ter o Estado olhando para os desafios que ele pode cumprir e nós precisamos dele. E não carregar um setor no colo, porque isso nos causa uma dependência. E isso me preocupa muito. Agora, só para concluir, Letícia, a minha preocupação com esse conflito, ministro, é que eles não consigam impor esta agenda lá, porque os produtores lá estão arrepiando, e eles mas eles não abandonem a pauta, eles não abandonem a agenda, e tragam essa agenda para países de cultura, de sociedade mais frágeis como as nossas, aqui na América Latina, em particular o Brasil, que tem apetite para aceitar agendas importadas sem fazer a correta avaliação das consequências.